Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre, eu sou assistente, sou supervisor de pronto-socorro do Encore São Paulo e sou um dos coordenadores do curso de emergência, o curso de cardiologia da Manoli. Prazer ter vocês aqui, boa noite para todo mundo. Eu sei que não é fácil estar esse horário aqui depois do dia inteiro trabalhando, para a gente conversar um pouquinho sobre algum tema, mas acho que vale a pena, pelo menos para a gente ressaltar algumas coisas que são principais. Peço desculpas pelo pequeno atraso que eu tive inicial. São Paulo não é fácil, mas a gente conseguiu chegar. E eu já notei aqui que tem gente do Nordeste, Norte, tudo quanto é lugar do Brasil, então vai ser ótimo. Tomara que vocês gostem. Vou apresentar um caso clínico, vou discutir alguns pontos específicos. No final, quando acabar, eu vou ficar uns 10 minutos para vocês fazerem perguntas e a gente poder trabalhar junto. Eu estar respondendo ponto a ponto do que vocês quiserem. Quanto mais pergunta, melhor. Por que eu escolhi síndrome com supra, né? Síndrome aguda com supra? Porque é um tema que está em pauta agora, tem muita coisa saindo de publicação sobre o assunto, algumas coisas eu vou comentar agora na apresentação, algumas coisas foram modificadas, principalmente na diretriz europeia publicada no final do ano passado. Eu acho que vale a pena ressaltar, é o meu dia a dia e de muita gente que trabalha em emergência, em unidade de terapia intensiva. Eu acho que vale a pena ressaltar, dar aquele toque, aquela repassada e a gente tentar alinhar um pouco o que é feito atualmente com esse tipo de paciente. Então vamos lá. Lembra que uma das coisas que faz a gente trazer o tema aqui é porque ainda é a maior causa de morte no mundo, porque 50% dos doentes que têm infarto morrem em casa antes de chegar no hospital, mas a gente tem tido uma redução expressiva de mortalidade, nas melhores casuísticas, em torno de 5, 6% de mortalidade que a gente tem atualmente no infarto, no doente que chega no hospital. E é por isso que a importância do tema para a gente mostrar, discutir e poder levar isso adiante com vocês. Então vamos lá, vou começar apresentando um caso que é um paciente de 64 anos, sexo masculino, natural, procedente de São Paulo, que vem com quadro de dor torácica há 4 horas. Ele fala que há 4 horas começou quadro de dor contínua, forte intensidade, aperto, vai para a região cervical com sudorese. Não tem nenhum outro sintoma associado, nunca teve isso antes, tem um antecedente de uma AVCI há 2 anos, um acidente vascular cerebral há 2 anos, e é hipertenso. No exame físico, em regular estado geral, corado, hidratado, afebril, tem um IMC de 23, PA dele, a pressão arterial na entrada 110 por 84 mm de mercúrio, frequência de 110, frequência respiratória de 20, saturando 95. Tem ausculta pulmonar com discretos estertores em base bilateral e o restante do exame físico absolutamente normal. Foi feito o eletro na entrada, idealmente o eletro ainda vale a mesma regra dentro de no máximo 10 minutos da chegada do paciente com dor. E o que se observa é um superdesnivelamento, todo o segmento ST, parede anterior extensa, pega desde V1 até V5, um esbocinho ali em V6. Né? O que se nota é que não existe um DAQ, então é um supra anterior extenso, ainda com R presente, ainda com a T apiculada, bem inicial, menos de 4, 6 horas, realmente bate com a apresentação clínica do paciente. E aí, a partir daqui é que a gente feito o diagnóstico, infarto agudo do miocárdio com supraesnivelamento segmento ST, parede anterior extensa, infarto ainda precoce e a gente começa a ideia do tratamento. A primeira pergunta que eu faço é que se eu estou diante no serviço e que a transferência para levar ele para um centro de hemodinâmica não seria possível antes de 150 minutos, nesse caso eu indicaria trombólise no doente desse, e se eu indicasse, qual que seria o trombolítico disponível? Vejam, a trombólise, na alternativa A eu coloco que a trombólise não deve ser indicada, independente do tempo de transferência. A B, a C e a D que eu devo trombolizar, mas na B somente com streptokinase, a C preferencialmente alteplase ou tenecteplase, e a D preferencialmente streptokinase, alteplase ou tenecteplase, né? Quando eu penso em trombólise, pessoal, a trombólise é algo fundamental, né? Por quê? Porque menos de 15% dos serviços no Brasil e no mundo tem a hemodinâmica disponível. E o infarto, ele chega independente do serviço que eu estiver trabalhando, em qualquer lugar eu posso atender um paciente como esse. Poder ter à mão trombolítico e usar quando disponível, quando eu não tenho o poder de transferência do doente, e quando esse doente não tem contraindicação, é algo fundamental porque muda a mortalidade. Então eu não tenho dúvida que aqui eu estou considerando que eu vou pensar em trombolizar o doente, até porque a questão do tempo eu já vou comentar, mas teoricamente demora muito pelo que está colocado na questão para transferir esse doente para outro serviço.
Quando eu penso em trombolizar, ainda alguns serviços no Brasil usam streptokinase, mas ela saiu agora de linha, então está havendo uma troca e a maioria já vem usando ou teplase ou a tenecteplase. De modo geral, a resposta correta seria que eu devo trombolizar sim, preferencialmente usar o teplase ou tenecteplase. Por que isso? Lembra, tempo é igual ao músculo. Quanto mais tempo eu demoro para tratar o doente, mais musculatura eu vou perdendo. Com 20, 30 minutos vai tendo necrose evidente no músculo, começa a representar, começa a formar área de fibrose e quando chega para frente, mesmo que eu trate o doente, por exemplo, com 6 horas, já o benefício é menor, apesar de ainda ter benefício de tratamento e deve ser feito. O que realmente salva o doente é abrir coronária. Então não adianta, por mais que eu dê AS, por mais que eu dê clopidogrel, por mais que eu dê qualquer associação de medicamentos, o que mais reduz mortalidade é patência de vaso. Então quando eu tenho vaso aberto, eu tenho uma redução de mortalidade importante comparado com o vaso ocluído. Então abrir o vaso é fundamental, não tenham dúvida. Quando eu penso em trombolizar, importantíssimo olhar contraindicações. Então eu tenho contraindicações absolutas, massa intracraniana, AVCH prévio, AVCI nos últimos 3 meses, cirurgia grande nos últimos 30 dias, paciente com suspeita de dissecção de aorta, sangramento ativo, que eu não devo trombolizar o doente e obrigatoriamente vou transferir independente do tempo que demore. Mas se esse doente não tiver nenhuma contraindicação absoluta, e pode ter certeza que a maioria não tem, eu devo considerar trombólise sim. Quando que a trombólise é indicada? Na verdade, sempre que eu vou demorar para transferir o meu doente, a trombólise ela tem uma indicação como 1A, e eu devo aqui, respondendo parte da questão, usar preferencialmente um agente fibrino específico, como a alteplase e como a tenecteplase. Isso é uma coisa fundamental. Uma atualização que entra para os senhores é que a diretriz a europeia nova, baseada em um grande estudo que foi publicado e apresentado no Congresso Europeu do ano passado, publicou que para pacientes que tenham mais de 75 anos, eu posso considerar usar a dose de tenecteplase pela metade nesses doentes e não mais a dose plena, e já coloca essa indicação como 2A. De novo, da onde sai a ideia de trombólise? O trombolítico muda a mortalidade? Muda. Desde o primeiro estudo que foi feito com streptokinase, que foi o ISIS-2, que é esse estudo que eu apresento, quando eu uso o trombolítico causa uma redução de mortalidade importante de 25% no doente com infarto com supra. Redução muito semelhante ao uso do AS. E quando se somam os dois medicamentos, a redução é ainda mais importante, ela é cumulativa e chega a mais de 40% em conjunto. Então trombolizar o doente faz sim toda a diferença. Existe diferença entre trombolíticos, por que a diretriz fala da alteplase e da tenecteplase? Primeiro, porque dá menos efeito colateral. Segundo, porque por ser um sal mais puro do que a streptokinase, além de menos efeito colateral, dá mais patência de vaso. E terceiro, porque tem trabalhos sim em literatura demonstrando redução de mortalidade e de eventos quando eu uso um trombolítico fibrina específico como a alteplase e streptokinase e a tenecteplase comparado à streptokinase. Então, preferencialmente sempre os dois trombolíticos. Como eu disse, a diretriz considera ainda uma indicação 1A até as 12 horas da apresentação do infarto, não que não possa em alguns casos de exceção ser feito posterior, mas até 12 horas, trombólise ainda é indicação 1A junto da angioplastia coronariana. Vejam que ele separa o termo de 3 horas, por quê? Porque na verdade 3 horas você tem um trombo mole, você tem um trombo fresco, e que você usar uma dose de trombolítico, às vezes baixa, você já quebra o trombo do doente, ele é muito efetivo nesse início. De 3 a 12 horas também tem indicação se eu não puder transferir o meu doente, mas é óbvio que eu perco um pouco em efetividade para a angioplastia primária. Respondendo até essa comparação, o que é melhor, angioplastia primária ou fibrinólise? A angioplastia primária ela é superior, não tenho dúvida. Então em tudo, em morte, em choque, em reinfarto, quando eu comparo a angioplastia primária com o trombolítico, a angioplastia primária é superior, mas de novo, eu não tenho isso em todo lugar. E quando eu olho entre trombolizar ou não fazer nada, o trombolítico é superior em mortalidade também. Então devo trombolizar o meu doente quando eu tenho somente essa opção. De novo, todos os desfechos superiores em relação à angioplastia primária, quando eu comparo a trombólise, e por isso que quando eu estou num hospital em que eu tenho angioplastia primária, e consigo levar o doente precocemente para a angioplastia primária, o doente deve sim ser relevado à angioplastia primária e não ao fibrinolítico. Como é que eu separo
antes de eu ir para a próxima pergunta, quem é que vai para a angioplastia primária, quem é que vai para a fibrinólise. Primeira coisa que você tem que olhar é o tempo porta-balão. Se eu estou no hospital com hemodinâmica e eu consigo transferir o meu doente para uma angioplastia em até no máximo 90 minutos entre o tempo de porta do diagnóstico e ele está balonando a lesão da hemodinâmica, é a angioplastia primária. O ideal não seria nem 90, seriam 60, mas 90 é tolerável. Se eu estou num centro em que eu não tenho hemodinâmica disponível, o ideal é que eu consiga levar esse doente desde o diagnóstico até o balonamento no outro centro em 120 minutos. Se eu conseguir, eu transfiro. Mas se eu não tiver essa possibilidade, e podem ter certeza que no Brasil isso não é disponível, ainda mais no setor público de saúde, eu devo sim trombolizar esse doente antes de pedir que o doente seja transferido. Independente de eu pensar em trombolizar ou não, e aqui eu quero trombolizar o doente, eu indiquei a trombólise com alteplase ou com tenenteplase. A segunda pergunta que eu faço é qual anticoagulante e antiagregante que eu poderia ou deveria usar nesse doente. Então, se eu uso só heparina não fracionada ou enoxaparina, se eu posso associar fondaparinux, entre os antiagregantes, se é clopidogrel, se é ticagrelor ou se é prasugrel, né? E a dose, inclusive, de clopidogrel, que numa situação dessa de trombólise, a princípio eu deveria usar. Uma coisa importante que eu vou mostrar nas tabelas a seguir agora é que quando eu penso em trombolizar, na verdade qualquer anticoagulante que eu usar está correto. E quando eu penso em trombolizar, aí de validação clínica, na fase aguda e durante a trombólise, eu só tenho um antiagregante testado até hoje, que é o clopidogrel, e na dose menor, na dose de 300 mg. Então a alternativa correta seria C. Vamos tentar fechar um pouco. Hoje em dia não é tão fácil da gente definir tratamento. Por quê? Porque a gente tem uma gama de remédios muito grande. Eu consigo bloquear a via do ADP, eu consigo bloquear a ciclooxigenase, eu consigo bloquear o receptor 2B3A, da glicoproteína 2B3A, eu bloqueio trombina, eu bloqueio heparina, ou seja, eu faço tudo no doente. E com isso, como eu tenho medicamentos diferentes, às vezes de classes semelhantes, eu tenho uma dificuldade em tentar escolher e eu abro uma gama de escolhas que eu tenho, que por exemplo, no doente que tem uma síndrome com supra, que vai para a fibrinólise, a princípio só há esse clopidogrel como antiagregante. Mas esse mesmo doente que eu vou escolher um anticoagulante, que é uma síndrome com supra, que está com fibrinose, eu posso escolher qualquer um dos 3 anticoagulantes, né? E aí eu tenho margens diferentes de tratar esse doente com doses diferentes também. O que a diretriz europeia publicada no ano passado coloca é que quando eu mexo com antiagregante, o paciente que vai ser trombolizado, que eu vou usar fibrinolítico, eu posso optar por enoxaparina, por heparina não fracionada ou por fondaparinux. Quando eu opto pela enoxaparina, em pacientes com menos de 75 anos de idade, eu faço um bolus endovenoso de 30 mg, depois eu deixo 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. Quando o paciente tem mais de 75 anos, o bolus endovenoso ele não é usado. A heparina não fracionada ela é feita um bolus, mas ela é deixada em bomba de infusão contínua, ou feito o tratamento guiado, aí quando a gente vai para a angioplastia primária na hemodinâmica, e o fondaparinux é feito um ataque de 2,5 mg EV e deixado 2,5 mg subcutâneo uma vez ao dia. Quando eu vou para a intervenção coronariana percutânea, muda um pouco, né? Porque aí eu penso nesse doente, a princípio, no uso do antiagregante plaquetário, que eu vou usar aspirina, eu posso usar clopidogrel ou eu posso usar prasugrel, tanto faz. A diferença é que o prasugrel é feito na hemodinâmica e o ticagrelor. E o prasugrel é feito na hemodinâmica, diferente do paciente que vai trombolizar, que a princípio só o clopidogrel pode ser usado. Ainda na intervenção coronária percutânea, agora falando de anticoagulante, o fondaparinux sai fora. Veja que eu tenho enoxa, eu tenho heparina não fracionada e eu não tenho bivalirudina no Brasil, então a bivalirudina para a gente não vale, né? Mas o restante pode ser usado tranquilamente. Fondaparinux não é contraindicado, não é indicado, é classe 3 e o clopidogrel pode a princípio sim ser usado de rotina, assim como, de novo, o prasugrel e o ticagrelor. Então, para a gente fechar isso, se eu vou trombolizar o doente, eu posso usar como anticoagulante qualquer um. Fondaparinux, heparina não fracionada ou enoxaparina, tanto faz o que eu vou usar. Se for enoxaparina, que é o que a gente mais tem disponível na prática clínica, menos de 75 anos, façam 30 mg EV e depois fica 1 mg por quilo. Mais 75 anos é só subcutâneo e não se faz o endovenoso no paciente, os 30 mg iniciais. Quando eu vou para a angioplastia primária,
em questão de anticoagulante, não se usa Fondaparinux. E normalmente o doente entra no serviço, sobe, faz heparina não fracionada, isso é comum e é feito, por exemplo, no INCOR, na hemodinâmica. Quando eu falo em antiagregante, vou trombolizar sempre clopidogrel e sempre dose máxima 300 mg. Nunca chega em 600 porque está trombolizando o doente. E quando eu falo que eu vou para uma angioplastia primária, aí clopidogrel preferencialmente 600 mg, ou ticagrelor 180 mg, ou prasugrel 60 mg de ataque, mas aí feito na hemodinâmica já com conhecimento da anatomia coronariana. A terceira pergunta, então caso eu tenha reperfusão no doente, eu trombolizei, o que é reperfusão? Reduzir supra em 50%, 60 a 90 minutos após o início da trombólise e melhora da dor. Caso eu tenha apresentado os dois critérios, quando que eu devo solicitar a transferência do meu paciente? Eu peço agora, eu peço em 12 horas, eu peço em 48 horas, ou em caráter de urgência só se houver recorrência da dor. A resposta correta é imediatamente. Então esse doente, pessoal, quando eu trombolizo ele, eu posso ter a abertura do vaso? Óbvio que eu posso, eu tenho o critério de reperfusão preenchido e o doente está bem, está estável, nesse momento está sem dor. Mas eu não abro um canudo no vaso. Eu abro um fiozinho, fica um fluxo lento, fica um fluxo pequeno e o vaso fica subocluído. Esse é um doente que, independente do que eu fiz, independente de eu ter salvo a parede, ter salvo o doente naquele momento, eu tenho que levar para o centro hemodinâmico o mais rápido possível. Por quê? Porque aquele vaso pode fechar e se fechar eu não vou ter muito mais opção para fazer com ele, porque ele pode estabilizar a qualquer momento, porque pode recorrer dor e porque ele tem que intervir dentro das primeiras 24 horas obrigatoriamente, porque eu abri o vaso dele, mas o vaso está pendurado. E esse é um conceito que tem que ficar na cabeça de todo mundo. Esse não é um doente que tem que ir para a enfermaria esperar um CAT. Esse doente tem que ir para o hospital no mesmo dia para fazer o CAT. Ele é um doente instável, a placa é rota, tem trombo, branco, vermelho. Eu não posso segurar esse doente muito tempo na minha mão. Se eu sigo o fluxograma, quer dizer, eu estou diagnosticando um infarto, eu estou num centro que não tem hemodinâmica, eu pego e tento transferir esse doente. Se eu não conseguir em 120 minutos, eu faço a fibrinólise e vejo se teve reperfusão. E aí é importante que, independente de eu ter feito fibrinolítico ou não, eu já transfiro o doente, é imediato. Depois é que eu vou checar se ele teve critério de reperfusão ou não. Se ele não teve, ele vai para a angioplastia de resgate, mas se ele teve, ele vai para a angioplastia, mas aí de uma forma de rotina dentro do serviço que tiver disponível. Mas a transferência, e esse é o ponto principal, ela é imediata sempre. Então não é para ficar demorando, é para ligar. Está trombolizando? Já liga para o central regulador. Fala, estou trombolizando o doente, mas eu vou precisar levar. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldade dentro do Brasil, mas esse seria o ideal, da gente transferir o doente o mais rápido possível. Se você trombolizar o doente e esse doente não reperfundir, ou seja, não reduziu o supra, continua tendo dor, o doente não está bem e você viu que o trombolítico 60, 90 minutos após não funcionou. Qual que é a conduta imediata que você tem que fazer? Então, o que eu coloquei de alternativa aqui é, se eu faço uma nova trombólise imediata, então repito o medicamento, eu dou um novo medicamento para o doente. Se eu faço uma nova tentativa de trombólise em 72 horas com o mesmo remédio, se eu transfiro rápido para uma angioplastia de resgate em 120 minutos, ou eu transfiro em 48 horas após estabilizar a parte clínica, pensando que teoricamente eu já perdi a parede do doente. O ideal, pessoal, eu não preciso comentar, né? Acho que fica até meio intuitivo isso frente ao que eu já falei nos slides anteriores. É óbvio que trombolizar de novo, eu vou mostrar, não funciona. Eu não tenho benefício com isso. E eu só vou acumular o risco de sangramento para o doente sem benefício clínico algum. Esperar 48 horas é tempo perdido. Desde o começo eu insisti que tempo é músculo. Quanto antes eu levar, melhor. Mesmo que tenha um benefício pequeno, ainda tem benefício. Diminui tudo, chance de choque cardiogênico, chance de complicação mecânica. Esse doente merece ser tratado. E óbvio que eu vou tentar transferir para o que a gente chama de angioplastia de resgate. Que entre eu dar o diagnóstico de não reperfusão e chegar no centro de hemodinâmica, balonar a lesão, o ideal é que seja feito dentro de 120 minutos. Aqui, só passando para os senhores que, de novo, você pegar um doente que falhou a trombólise, entre você fazer a estratégia conservadora de observar ou você retrombolizar o doente, veja que não muda a mortalidade em nada. Ou seja, entre você dar trombolítico de novo e ficar olhando o doente, melhor ficar olhando, porque não muda. Mas isso não é bom. O bom é isso aqui.
o que reduz mortalidade, o que aumenta a sobrevida, é angioplastia de resgate. Então é tirar o cara do hospital, levar para o centro de hemodinâmica e abrir a coronária do doente. De novo, patência de vaso. Isso é importante. Eu volto para a mesma coisa que a gente comentou, quer dizer, eu transfiro o doente, não tem critério de reperfusão, nesse caso vai para a angioplastia de resgate e o ideal de novo é que seja feito dentro de 120 minutos. O paciente não teve reperfusão depois da trombólise, coteplase. Ele foi encaminhado para uma angioplastia de resgate, como a gente comentou. Foi colocado o stent convencional, aí no caso desse stent anterior, que foi feito com sucesso. E o doente tinha alta carga trombótica no procedimento. Muitas vezes é por isso que quando tromboliza, às vezes o doente não reperfunde da maneira ideal. Então esse aqui é um exemplo. Então aqui é uma oblíqua direita da coronária esquerda, a descendente anterior descendo aqui sai uma septal e o vaso está ocluído nesse ponto, né? E aí, obviamente, sem fluxo algum aqui, fluxo time zero na coronária nesse momento inicial na injeção do CAT. O vaso foi aberto, aí a gente vê o eletropós, então ele formou onda Q na parede anterior, inverteu onda T, ainda tem um suprarresidual, mas a cara do supra anterior evoluído, né? Mostrando a evolução natural do infarto e com uma redução do supra após reperfusão com angioplastia. E aí eu faço a pergunta, qual seria talvez a melhor estratégia de terapia antiagregante, ou anticoagulante ou mecânica a partir desse momento quando você vê alta carga trombótica do doente durante a angioplastia? E de novo eu dou algumas opções, quer dizer, eu dou um novo ataque de clopidogrel, já tinha feito 300, tinha sido trombolizado, dou mais 300, eu troco por ticagrelor, eu introduzo o tirofiban endovenoso aí em 48 horas, lembrando que o tirofiban é inibidor da glicoproteína 2B3A, eu mantenho o paciente anticoagulado até a alta com enoxaparina ou eu tento tromboaspirar a coronária. Digo isso tudo frente, obviamente, ao que se tem de evidência atual em literatura científica, né? Eu vou começar a comentar um pouco, por exemplo, administrar novo ataque de clopidogrel funcionaria para trombo? Teoricamente não. O clopidogrel é muito bom para não trombosar o stent. O clopidogrel ele entra justamente nesse conceito da dupla antiagregação plaquetária. Talvez tenha algum efeito em microcirculação. Mas já foi feito 300, não tem testado 600 em trombólise, talvez aumente o risco de sangramento e a princípio não funcionaria. Ticagrelor em paciente trombolizado no momento agudo, a gente não tem evidência, contraindicação é classe 3 por diretriz, não se faz ticagrelor nesses casos, né? Manter o paciente em uso de anticoagulação plena, não tem evidência para isso também. Teoricamente você abriu, às vezes alguns casos de exceção é feito, mas não seria talvez a melhor conduta. Eu vou dizer que ficaria ou entre tromboaspiração ou entre o tirofiban endovenoso. E aí vem o que eu vou comentar depois e por que talvez eu optasse por tirofiban endovenoso, né, por usar um 2B3A. Mas vamos começar a comentar passo a passo. O 2B3A, hoje em dia, ele é considerado para a gente não uma incógnita, é um medicamento que funciona, ele é bom, mas o uso dele na nossa atualidade, com o que a gente tem de suporte e com dupla antiagregação de rotina, ainda mais com os novos antiplaquetários como prasugrel e ticagrelor, a gente não sabe muito bem. Por que a gente não sabe muito bem? Porque quando foi testado numa fase que não se usava nem a dupla com clopidogrel, anos 2000, 1999, 98, lá funcionava, não em estudo específico isolado, mas em meta-análise reduzia a mortalidade. Depois de publicado e começado o uso do clopidogrel, não se sabe o quanto ele realmente funciona. Mas os dados que nós temos atualmente são dados de registros, tentando direcionar um pouco o benefício do tirofiban nessa fase. Vejam esse registro, que é um dos maiores registros que se tem publicados em 2015 no JACC Intervention, que foi um registro do uso do tirofiban, do inibidor 2B3A, em pacientes com e sem supra, dentro dos Estados Unidos. Esse registro passou até um pouco 270 mil doentes incluídos. E o que eles conseguiram mostrar é que quando eu olho mortalidade, há redução de mortalidade de 2,3% para 2,1% usando o tirofiban. E isso foi significativo. Mas quando eu olho o sangramento dentro de 72 horas, também aumentou de 1,7 para 3,1 e também foi significativo. Notem que o valor absoluto de sangramento é muito maior do que a redução de mortalidade. Então, se eu pegar benefício líquido, sangra mais. Mas eu tento estratificar um pouco e tentar ver o doente que tem mais benefício. E quem que aparece? Supra é o cara que mais benefício vai ter. Por quê?
Porque ele tem trombo, ele tem alta carga trombótica. Então, obviamente, usar de rotina, o benefício líquido não é bom. Mas quando eu pego um infarto com supra, o doente que tem muito trombo, nesse doente, talvez realmente ainda tenha benefício do tirofiban. Tanto que a diretriz recomenda que o 2B3A, como indicação ainda 2A, deva ser usado em pacientes que vão para hemodinâmica, vê alta carga trombótica, geralmente um risco de sangramento baixo, no máximo moderado, e você usa o tirofiban, por exemplo, ou a abciximab, mas geralmente o tirofiban, por 24, idealmente no mínimo 48 horas, pós-angioplastia, e você teria um benefício associado nesse contexto. Então isso é indicação diretriz, entra como indicação 2A para casos obviamente selecionados. De novo, eu lembro que o uso na hemodinâmica começa upstream, quando eu vejo alta carga trombótica, faz no reflow, faz slow flow, mas não deve ser começado no PS. Antes se usava muito, mas se viu que começar no pronto-socorro também aumenta a taxa de sangramento desses pacientes. Mas e a tromboaspiração? Foi outra coisa que eu comentei. Será que não funciona? Olha, até 1 ano e meio, 2 anos atrás, tromboaspiração era dita como devendo ser feita de rotina em todo infarto com supra. Nós tivemos publicações como o TAPAS, o TASTE, foram estudos que mostravam redução inclusive de mortalidade usando tromboaspiração de rotina no supra. E aí se fazia em todos os pacientes. Até que foi publicado o trabalho maior, que foi o Total Trial, esse estudo que eu estou mostrando aqui, e com um N muito mais amplo, e que testou fazer tromboaspiração de rotina no supra versus não fazer tromboaspiração de rotina. E o que esse estudo mostrou? Que não houve diferença em nenhum desfecho importante, então não muda a mortalidade, não muda reinfarto, não muda evento combinado, não mudou nada da parte isquêmica, e aumentou o índice de AVC em quem fez tromboaspiração. Por quê? Porque eu toquei o trombo do doente e obviamente fez mais AVC. De uma maneira que a tromboaspiração, quando eu sigo em longo prazo, ela não mudava nada, a trombectomia, a tromboaspiração não mudava nada em relação a só fazer angioplastia, né? E quando eu pegava todos os subgrupos do estudo, foi tudo absolutamente igual, né? Também não mudou nada. De uma forma que, quando eu pego a diretriz atual, tanto americana quanto europeia, elas mudaram a indicação de classe 2A para classe 3 de rotina, então de rotina não deve ser feito, isso saiu de diretriz, e classe 2B, quando eu pego doentes selecionados que realmente tem muito trombo, que a angioplastia é muito difícil, e aí em doente selecionado, até por questão de subanálise do próprio Total Trial, você fazer a tromboaspiração ainda pode gerar benefício adicional. Então, veja pessoal, tirofiban, volto a dizer, é upstream na hemodinâmica, quando tem muito trombo, o resultado hemodinâmico às vezes ruim, você associa e mantém 48 horas, ainda parece ter benefício, é uma indicação 2A. E quando a gente pensa em fazer a trombectomia, ela não deve ser feita de rotina, pois aumenta AVC, não tem benefício, mas virou uma indicação 2B para casos selecionados com muita carga trombótica e que também houve dificuldade na angioplastia do paciente. Aí você pode associar, fazer tromboaspiração nesse subgrupo específico. Mas tromboaspiração de rotina saiu e atualmente virou classe 3 de indicação. A próxima pergunta que eu faço é, nesse momento, você administraria beta-bloqueador? Essa pergunta parece simples e a gente aprende na faculdade que infarto é igual a beta-bloqueador. Por quê? Porque é um doente que eu preciso reduzir isquemia, eu tenho que reduzir consumo, o beta-bloqueador muda a arritmia, então é um ótimo medicamento e vamos usar em todo mundo, né? E aí eu falo a pergunta eu coloco se sim, só via oral, se não, tanto oral quanto endovenoso ou só endovenoso, né? Parece intuitivo, mas a resposta mais adequada do meu ponto de vista e daquilo que se fala em diretriz, inclusive na diretriz brasileira, é não. E por que não? Olha para o doente lá atrás. Esse doente é um supraanterior extenso. Ele foi feito a trombólise, não reperfundiu na fase inicial, foi transferido. Acabou abrindo a artéria, no momento um pouco mais tardio, o eletro dele só tem um DAQ. Já na apresentação inicial, taquicárdico. O que é a taquicardia? O primeiro sinal de choque. Se o volume sistólico ficar baixo, porque ele perde função aguda e vai sair com 30% de função por um supraanterior extenso, ele vai taquicardizar para manter débito, né? E ele já estava congesto, ele já tinha estertor em base, então ele já era no mínimo um KILIP2. Esse tipo de paciente eu tenho que tomar cuidado,
né? Eu tenho que tomar cuidado, porque se eu dou beta-bloqueador e tiro a compensação clínica, ele choca. O que eu costumo dizer para o residente lá no INCOR é que quando o doente volta do cateterismo, o que eu tenho que olhar no doente? A chance dele evoluir em choque cardiogênico, esse é o doente que faz isso. A chance do doente fazer vasoplegia, lembro que 30% pelo menos dos doentes chocam por vasoplegia e inflamação, não necessariamente pelo choque cardiogênico da bomba. A chance de fazer complicação mecânica e a chance de fazer arritmia. E aí eu peso tudo para poder, obviamente, começar a fazer a terapia adjuvante, com IECA, com beta-bloqueador ou, obviamente, com espirulactona. Esse é até um trabalho nosso que a gente levantou no INCOR e publicou recentemente, que você usar beta-bloqueador em paciente em KIRIP 1, sem evidência clara de choque cardiogênico, sem taquicardia, na fase aguda, nas primeiras 24 horas do infarto, muda desfecho sim e muda inclusive mortalidade. Então existe sim diferença. Quando eu olho a diretriz, vejo que na fase aguda muda, com prevenção secundária muda e sempre vai ter benefício do uso do beta-bloqueador, mas quando indicado da maneira correta. A própria diretriz brasileira coloca que eu não posso ter o doente bradicárdico, eu não posso ter o doente hipotenso ou, obviamente, com PR alargado, não pode ter bradicardia importante ou bloqueio importante, não pode ter disfunção ventricular grave para sair usando o beta-bloqueador no doente. E cuidado, porque uma das coisas que eu coloquei aqui que contraindicaria para esse caso é KIRIP maior igual a 2. Esse é o doente para você no primeiro dia segurar, deixar o doente se remodelar sozinho, ele vai se ajustar, a frequência vai cair, ele vai desinflamar e com calma eu começo o beta-bloqueador. Então beta-bloqueador, pessoal, ele é indicado oral nas primeiras 24 horas, paciente que não tem sinal de C, que não tem evidência de baixo débito, que não tem risco alto de choque cardiogênico, e aí sim eu devo indicar. Essa é a nossa diretriz, é o que ela fala e é aquilo que a gente acaba fazendo na prática para evitar que o doente evolua mal e possa de repente deteriorar a condição hemodinâmica dele. O estudo que mais mostrou isso para a gente foi o COMET, né, que foi um estudo que testou metoprolol endovenoso em dose alta. Não era esse desenho específico que eu estou comentando, mas quando foi feito, boa parte dos doentes evoluíam em choque cardiogênico. Né? Por quê? Porque eu estou deixando o doente com supra anterior extenso, com disfunção ventricular grave, sem remodelamento, taquicárdico, descompensado, faço o beta-bloqueador, piora a força de contração, piora o débito e o doente acaba muitas vezes evoluindo mal. De novo, volto a dizer, não adianta, não é o beta-bloqueador que salva sozinho, é abrir coronária, é revascularizar precoce que tira o doente que muda a sobrevida em um ano. Né? Quase terminando, esse paciente não estabilizou, a parte hemodinâmica ele ficou bem. Então vamos dizer que lá para o terceiro dia, segundo, terceiro após infarto, esse doente ele desinflamou, essa frequência caiu, o doente se ajustou e eu comecei beta-bloqueador e eco foi ajustando o doente. Só que quando eu chequei o cateterismo dele, sobrou uma lesão residual de 70% na coronária direita. E aí vem a pergunta, se eu devo ou não tratar. E eu coloco propositalmente o sim, o não e talvez. Né? Por que eu faço isso? Quando, até 2 anos atrás, se eu pegasse um doente estável, do ponto de vista hemodinâmico, e dissesse que eu ia tratar uma artéria não culpada no infarto com supra, parecia crime. Porque a diretriz colocava como classe 3, americana, europeia, brasileira, que eu não devia mexer na artéria não culpada. Por quê? Tem uma série de bancos de dados mostrando que mexer na artéria não culpada não traria benefício. No entanto, a gente, é óbvio, tem o desenvolvimento de stent farmacológico, em grandes centros, principalmente Europa, Inglaterra, os pacientes chegam muito precoces, às vezes vão de alta precoce do hospital, e talvez eu tratar já tudo no mesmo CAT possa trazer algum benefício para o doente. Isso foi testado, né? E o primeiro estudo que mostrou isso de uma maneira prospectiva foi o estudo chamado PRAME. Né? Esse estudo foi feito na Inglaterra, só na Inglaterra, em que os pacientes chegam muito precoce, com dor, foram levados rápido para o CAT, se usa stent farmacológico, muitas vezes FFR, ou tração intracoronária nos doentes. E o que os autores testaram? Vão randomizar. Um grupo eu trato só a culpada e outro grupo eu trato a culpada e no mesmo CAT toda lesão maior que 50% de oclusão. Vejam que isso é menos do que a gente faz na prática, a gente usa 70% normalmente como corte. O que eles mostraram? Que quando você fazia isso, você reduzia eventos combinados. Então tratar tudo era melhor. Por quê? Porque se eu ponho stent farmacológico, em 1 ano pelo menos, o doente vai ter menos reintervenção, menos reinternação, menos reinfarto. E eles conseguiram mostrar essa relação.
Isso foi a curva, né, da angioplastia preventiva. Com a não preventiva, eu vejo que ele abre bastante, pensando no desfecho primário, que é o evento combinado. Foi publicado um outro estudo na sequência, chamado Culprit, que seguiu a mesma lógica de 50% da lesão, trata tudo, trata só ocupada, mas esse era multicêntrico e esse era internacional. E o que eles mostraram? Exatamente a mesma coisa. Então, quando você pega evento combinado, necessidade de revascularização, reinfarto, morte, existe redução de evento combinado no grupo que eu tratei tudo. Então, mostrando de novo que talvez tratar tudo seja uma boa ideia, né? Aqui de novo a curva abrindo, então ela abre na fase inicial e mantém aberta ao longo do ano todo, mostrando que você tem realmente redução de evento quando você trata tudo. Um dado interessante que depois foi publicado, um outro estudo chamado Compare Acute, que foi totalmente baseado no uso do FFR, mas também seguindo a mesma lógica, também houve redução de evento combinado fazendo isso. E ainda tem uma meta-análise publicada também antes do próprio Compare Acute, mostrando que você tratar tudo parece ser melhor, mas talvez ou estagiado, ou seja, eu faço o tiro de sala, faço na mesma internação outro CAT e trato antes da alta, ou fazer tudo no mesmo CAT. Nós testamos isso no Brasil, então não foi prospectivo, foi retrospectivo, mas também foi um estudo nosso e a única casuística publicada dentro do nosso país. E dentro do nosso país existe uma diferença que é um doente que chega muito mais tardio para a apresentação clínica e pelo SUS principalmente nós usamos stent convencional, que é um stent que principalmente em doente diabético, às vezes em lesão fina, vaso longo, você tem obviamente uma chance de restenose grande e aqui talvez aquele benefício de você intervir agora em tudo e não ter novas intervenções de um ano, se perca, porque se eu boto convencional e sofre restenose, talvez eu vá equivaler os grupos. Isso foi testado e a gente publicou isso há pouco tempo. O que a gente notou? Que tanto em porcentagem de nível de eventos quanto sobrevida, no final de aproximadamente um ano, era absolutamente normal. Não mudava nada entre você tratar tudo no mesmo CAT ou em outro, considerando lesão de 70%, ou você deixar do jeito que está. Por isso que eu digo que talvez as diretrizes mudaram atualmente, aquilo que era classe 3 já virou 2B na americana, 2A na europeia, ou seja, tratar tudo no supraestável é considerado correto já, apesar de ainda ter alguns estudos, como o próprio Complete, que ainda está correndo e a gente deve ter o resultado em breve, mas lembrem de individualizar. O doente chega precoce, eu tenho stent farmacológico, eu tenho técnica avançada, eu não tenho, vale a pena realmente tratar ou não, e você olha doente por doente para indicar isso. E não generalizar e tentar aplicar na nossa população no setor público, porque é realmente um campo diferente que talvez o benefício que eu tenha de abordar tudo se perca pelo tipo de material que eu vou poder usar nesse tipo de paciente. Então aqui, de novo, quando eu olho a recomendação, em 2013 ela era considerada classe 3, eu não vou mexer. E aí na americana ela virou 2A, na 2B, desculpem, na europeia atualmente ela já é uma indicação 2A. E essas são as mudanças, a diretriz, um resumo das mudanças da diretriz europeia do ano passado sobre síndrome com supra. Então, o que eles colocam? Que a princípio o acesso radial, ele virou indicação principal sobre a femoral. Isso era uma coisa que não se usava tanto, tinha uma ideia de femoral era até melhor, porque para emergência era mais fácil de pegar, é mais rápido. Mas não, o radial ele vem sendo indicado até como superior ao femoral, mesmo no supra, mesmo na angioplastia primária. Que eu devo usar stent farmacológico sobre o stent convencional, isso de rotina se eu tiver à disposição, que é uma coisa que já vem há muito tempo para angioplastia no doente crônico, no sem supra e também no com supra. Que a revascularização completa deixou de ser classe 3, aqui o vermelho, para ser uma classe 2A no europeu, 2B no americano, então já posso considerar fazer, e aí ele cita os estudos, o PRAME, o Culprit, tem um Compare Acute aqui no meio, para que você tenha a base para fazer isso. Que tromboaspirar deixou de ser 2A de rotina e virou classe 3, então de rotina não, mas somente caso selecionado. A enoxaparina continua como primeira opção. E um dado interessante que eu acho que vale a pena comentar é esse aqui, né? O que a diretriz atualmente coloca? Quando eu ainda estudei cardiologia, eu aprendi que infarto com supra tem que ficar internado em torno de uma semana. E atualmente o que se coloca é que se for um infarto com supra, que teve uma revascularização extremamente precoce, o doente é CRIP1, não teve arritmia e não tem disfunção ventricular pelo eco,
teoricamente esse é um doente que pode ser liberado até em 72 horas do hospital, porque a chance desse doente ter complicação pós esse período é realmente considerada muito pequena. Então vejam que eu tento fechar um pouco essa discussão que a gente fez, dizendo que, de novo, a reperfusão precoce é o alvo terapêutico principal. Tudo que a gente comenta de associar depois, remédio que eu vou dar, técnica avançada ou não, ele vem posterior, mas abrir o vaso com trombólise, que é aquilo que a gente tem disponível na maior parte do país, ou angioplastia primária, ela é fundamental. Hoje em dia, escolher medicamento é cada vez mais individual. Eu não posso olhar para o doente e achar que eu tenho um kit de bolo que eu dou para todo mundo e vai ser tudo igual, porque não é. A gente tem uma dificuldade hoje em dia, tem que entender o tipo de medicamento, a dose que eu vou dar, o momento que eu vou usar. Abordar de uma maneira estagiada ou tratar tudo, talvez seja uma estratégia, talvez seja a melhor estratégia. A gente está acabando de finalizar esses dados e já mudou um pouco a diretriz sobre a nossa recomendação. De qualquer maneira, já não é mais classe 3 como era antes. E lembrar que a trombectomia de rotina, ela mudou, hoje em dia ela é classe 3 e não deve ser feita para todos os doentes, deve ser individualizada. Alguns doentes fazem e alguns doentes não. Eu, a partir desse momento, de novo, eu agradeço a atenção dos senhores, espero que eu tenha esclarecido alguns pontos. Trouxe algumas coisas que são novas, que é o que eu discuto atualmente todos os dias no INCOR com os residentes lá no pronto-socorro. E eu vou estar aqui pelo menos mais uns 10 minutos à disposição para perguntas, para responder, para a gente comentar a partir de agora. A gente vai fechar um pouquinho a tela agora, mas eu estou aqui e fiquem à disposição para mandarem perguntas. Aí, mais uma vez, obrigado pela atenção. Pessoal, responder duas perguntas, estou de volta aqui, responder duas perguntas que foram feitas. Primeiro da Paloma, caso foi indicado o ReoPro para tratamento antitrombótico, qual seria o tempo de uso? Paloma, o ReoPro geralmente é feito só na hemodinâmica mesmo, né? O ReoPro não é mantido em infusão pós o período de hemodinâmica. Então, diferente do tirofiban, que a gente mantém em bomba por mais algum tempo, 24, 48 horas, não. Ele é feito lá e depois ele não é mantido mais. E aí tem uma outra pergunta, que no paciente dialítico que tem infarto com supra, que beta-bloqueador que eu uso? E se eu devo considerar a questão da diálise do beta-bloqueador? Não tem nenhuma preferência específica de beta-bloqueador de acordo com o fato de ele ser dialítico, né? A grande questão do dialítico é principalmente, óbvio, o risco de sangramento e a heparina. Do beta-bloqueador não, tanto faz. E se a gente normalmente tem um paciente que tem risco de instabilidade, a gente opta geralmente pelo propanolol quando vai usar, porque ele tem uma meia-vida mais curta. Quando a função é preservada e não tem mais esse risco, geralmente a gente dá atenolol. Quando tem disfunção, é carvedilol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol, tanto faz. Mas isso não depende da questão da diálise. A diálise não interfere em nada nisso não, tá bom? Aí tem uma outra pergunta. Em pacientes com doença renal crônica em diálise, catéter de curta permanência, sem serviço de hemodinâmica, eu posso fazer o protocolo completo com o trombolítico? Pode sim. O que não pode é você ter um doente que você acabou de trombolizar e você querer passar um catéter central. Às vezes, óbvio que isso pode acontecer, porque você está numa situação de urgência e o doente perdeu acesso, o doente está chocado e às vezes você é obrigado a fazer uma coisa que foge da rotina. Mas, a princípio, se você trombolizou o doente, tem contraindicação, pelo menos durante algum período de 12, 24 horas, de passar um central naquele doente. Se o doente já tem central e precisar, seja catéter de diálise ou simplesmente catéter venoso central, e se você precisa trombolizar, você está autorizado a trombolizar e deve trombolizar o doente. Então, isso não é contraindicação, não. Pode fazer. Mais alguma? Por enquanto não. Aproveita, manda mais alguma pergunta. Ainda vou ficar mais uns 5 minutos. Fica à vontade, pessoal. Espero que vocês tenham esclarecido aí e pode perguntar mesmo. Pessoal, responder aqui, ó. O do dialítico eu sei. O estudo que você está falando, Sérgio, eu também... Cadê o Sérgio? Não, a Laira. Eu também li. Só que ele não fala especificamente do infarto com supra. São coisas diferentes. Por isso que eu falei, no contexto do infarto, o tipo de beta-bloqueador que a gente usa, essa comparação de carvedilol com metoprolol, a princípio não, né? Não tem uma evidência clara para isso, então a princípio não. Isso a gente não muda nada, também não é recomendação de diretriz, nada disso. Aí vem a outra pergunta aqui do Sérgio. Em paciente dialítico, a preferência pela anticoagulação seria heparina não fracionada.
posso fazer metade da dose da enoxa ou ela é contraindicada? Teoricamente, a enoxa foi testada numa dose pela metade em pacientes com menos de 30 ml por minuto de clearance de creatinina. Então, teoricamente, você pode fazer qualquer doente com esse clearance para baixo, né, fazer 1 mg por quilo. Especificamente o dialítico, ele é praticamente excluído de todos os estudos de síndrome coronariana aguda. Então, ele é um cara que foge disso e não dá para a gente ampliar esse uso da enoxa no dialítico. A gente não usa no INCOR. E no dialítico especificamente tem que ser heparina em bomba. A gente não opta por fazer heparina de baixo peso molecular, não. Nesse grupo, não. Aí vem, deixa eu ver. Aí a Laira até comentou, não especifica mesmo evento agudo, isso não. Foi o que eu comentei. Não é esse tipo de contexto. Então são coisas diferentes que foi testado o estudo. E aí tem uma pergunta aqui em cima da Juliette. Minha mãe, há um mês, teve forte enxaqueca do lado direito, mediu a pressão, estava 22, 61 anos, diabética hipertensa e toma propanolol. O que ela pode fazer para evitar? Aí, lógico, não tem a ver especificamente com a aula, mas algumas coisas só. Primeiro, tem que ver se a dor foi pela enxaqueca primária, e aí a pressão subiu como secundária e foi uma pseudocrise, ou ela teve realmente uma crise hipertensiva e teve dor de cabeça junto. Então, são coisas que têm que ser separadas e é preciso uma anamnese um pouco mais aprofundada para a gente saber. Segundo, que você falou que ela usa propanolol. Propanolol para controle de hipertensão não é o medicamento ideal. Ela usa propanolol para profilaxia de crise de enxaqueca, é diferente. Mas para controle hipertensivo, talvez ela precise de outro medicamento adicional, já que o beta-bloqueador é considerado segunda linha de tratamento. Que eu acho que precisa sentar, conversar bem com ela, tirar uma anamnese completa, e ela precisa realmente passar num bom cardiologista ou clínico para poder fazer essa avaliação e acertar a terapêutica dela. E ver como que fica a pressão dela fora do momento da dor e se realmente é só a crise de enxaqueca o culpado por todo o evento que ela apresentou, né? Aí vem uma outra pergunta da Paloma. Caso o paciente apresente critérios de não reperfusão, a angioplastia de resgate não ocorrerá com risco acentuado de sangramento? Ótima pergunta, Paloma. Sim. Mas o risco que você tem de não tratar o doente ou de deixar o vaso fechado, ele suplanta o risco do doente sangrar, né? E aí, nesse contexto, você deve intervir no doente e levar para a angioplastia de resgate independente. Lembra que eu mostrei até o gráficozinho? A única coisa que muda a mortalidade nesses doentes é a angioplastia de resgate. E todos esses doentes vão ter um risco maior de ter sangramento naquela fase. Mas ainda vale a pena e ainda tem benefício muito superior de você sim fazer angioplastia de resgate. A questão do risco de sangramento é importante, principalmente no sem supra. A gente tem a questão de calcular o Cruzade, Roxana, tentar identificar o doente com risco maior. Por quê? Não porque ela muda a tua terapia, mas o jeito que você vai abordar, mais radial, menos femoral, o momento que você leva para o CAT, a dose de remédio que você usa, tomar cuidado para corrigir os medicamentos, vigiar o doente pós-angioplastia, ver se não tem nenhum evento de sangramento, colocar omeprazol, assim por diante. Isso é fundamental, mas ela não pode mudar a tua terapia em termos de reperfusão. Então, por isso que o risco de sangramento no supra ele é menos usado, porque ou eu vou trombolizar ou eu vou levar para uma angioplastia. E não tenho muito tempo de pensar nisso naquela hora. Depois, eu posso reavaliar e vou ficar em cima do doente, mas no momento inicial não mudaria nada na conduta, né? Mais nada, pessoal? Então, pessoal, eu vou agradecer a presença de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Já é tarde, mas é sempre muito proveitoso. E eu sei o quanto vocês estão cansados aí, mesmo assim, ficando com a gente aqui, podendo a gente discutir um pouco. Espero que eu tenha esclarecido, mostrado pontos principais do que tem mudado no atendimento no síndrome com supra, e que eu tenha respondido dentro do que vocês me perguntaram as questões. Até tem uma última pergunta: a AS infantil realmente evita a trombose? O AS, no contexto do infarto, ele reduz mortalidade em mais de em torno de 23%, e ele ajuda a evitar a trombose do stent, ajuda a evitar a trombose do trombo branco plaquetário, né? E é por isso que ele tem o seu benefício. Então, só responder, o AS funciona assim. O evitar como profilaxia primária hoje em dia é absolutamente questionável, como secundária ainda tem, obviamente, a indicação. Mas, de novo, eu agradeço a atenção de todos e espero vê-los em breve aí, até no nosso curso. A gente tem um curso bem amplo, que é o curso de cardiologia, que é feito junto à editora Manoli, a Manoli Educação.
Se vocês tiverem interesse, a gente está à disposição para o que precisarem a qualquer momento. E podem enviar dúvidas até pelo fórum do curso, fora dessa discussão, que a gente vai estar sempre respondendo. E mais uma vez, espero que tenham gostado. Em breve a gente deve marcar um novo webinar de algum outro tema e a gente vai estar à disposição com vocês. Um grande abraço a todos e boa noite, pessoal. Até mais.